Amigos, grande abraço a todos. Nós estamos entrando num momento muito sério, da história do Brasil. Acabou agora há pouco a votação para governadores e também para presidente da República. Foi realmente um tapa na cara de muita gente, Uma situação que para muitos jamais poderia acontecer e aconteceu. Quem é que em sã consciência iria admitir há um mês atrás que o Zema seria o próximo governador de Minas Gerais? Quem admitiria há um ano atrás que Bolsonaro seria o presidente da República Federativa do Brasil? Pois é, mas aconteceu. E olha, não aconteceu por acaso não. As coisas acontecem sempre por uma razão de ser. O Brasil chegou num momento em que os chamados políticos tradicionais começaram a perder a credibilidade. E um candidato que era analisado como alguém completamente despreparado, aloprado, esse alguém virou realmente o homem de confiança do Brasil. Estou falando do senhor Jair Bolsonaro, o novo presidente do Brasil. E sabe por que ele ganhou a eleição? Não é porque talvez até ele seja melhor do que os outros, não. Mas a vida, ela é tomada através de atitudes. Se uma pessoa não toma uma posição, alguém chega e ocupa o seu lugar. Foi o que aconteceu. O PSDB estava aí pronto, certo? O seu Ciro Gomes estava aí pelo PDT, o senhor Lula estava aí, mesmo que ainda em situação de constrangimento judicial, mas era um nome. O que aconteceu? O PSDB estava aí para ser o principal partido de oposição. Resultado, o PT conseguiu ser o contraponto, mas foi o Jair Bolsonaro que teve a coragem de levantar a voz para os mandos e desmandos que o Partido dos Trabalhadores realizou nesse país. E, lamentavelmente, muitas dessas ações do PT resultaram em desgraças econômicas e sociais para o Brasil. Quem foi que enfrentou o PT? Quem foi que fugiu do chamado discurso de comodidade, o chamado discurso não melindres, não é? Não podemos melindrar. O que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que o povo estava esperando. Não um Robin Hood, porque esse tempo já passou, mas estava precisando chegar alguém que chegasse aqui e falasse: olha, tem que acabar com isso, e só tem uma pessoa com capacidade de fazer essa ação. Eu, Jair Bolsonaro. Ele chegou falando que todo mundo poderia ter o direito a usar uma arma para poder se defender. E muita gente achou isso, que era um ato de loucura. Outros acharam que era uma forma de autodefesa, porque o Estado que deveria nos defender, ele apenas se omitiu esse tempo inteiro. Ninguém acreditava mais na justiça, os políticos completamente desacreditados, e eis que apareceu então o Robin Hood da internet. Ele não saiu de uma floresta qualquer, trazendo aquelas armas já mais rudimentares, não. Ele veio exatamente usando um dispositivo, um instrumento que se chama internet e conseguiu chegar na casa das pessoas. Falou com todo mundo, não usou agências de propaganda do modo antigo, não usou os chamados meios de comunicação como TV Globo, Bandeirantes, SBT e por aí vai. Ele fez aquilo que o povo estava fazendo e os políticos tradicionais não perceberam isso. Ele foi para as redes sociais, ele passou a usar o Facebook, o Instagram, passou a usar inclusive o próprio YouTube. E esse homem, usando esses dispositivos, acabou sendo o grande herói de um povo que estava cansado de procurar um herói e que não achava. Alguém que falasse por ele, alguém que fosse como ele, Jair Bolsonaro. E sabe o que aconteceu? Esse homem sofreu um atentado covarde. E isso
ao invés de trazer uma chamada onda de coitadismo, viu no seu Bolsonaro um homem de fé, um homem de luta, de coragem, que não se entregou e disse: vou ficar com o povo, com as mesmas dificuldades que esse povo enfrenta. E eu quero ser o presidente do Brasil para dividir com o povo o direito de devolver o país à sua gente, pobres e ricos, simples, intelectualizados. Foi isso que aconteceu. Parabéns, Bolsonaro. Seja um bom presidente. Estamos com você e queremos que você erre o menos possível.